vamos lá? Vamos trabalhar hoje nesse aspecto, ó. Concessão da recuperação judicial e encerramento da recuperação judicial, tá? Nós teremos a oportunidade de trabalhar aqui na nossa Lei 11.101. Nós estamos aqui, né, nesse aspecto, ó. Quando nós falamos do procedimento da recuperação judicial, esse processo de recuperação judicial, ele começa aqui desde o artigo 59, até antes, né, que vem com os requisitos, né, artigo 47 nos fala da questão principiológica da recuperação judicial, o artigo 48 nos diz referente aos requisitos, nos traz aí questões relativas aos requisitos, né, deixa eu só conferir aqui, isso, traz relativo aos requisitos, mais especificamente, o artigo 49, desculpa, artigo 50, né? Artigo 50, nos traz aqui meios exemplificativos de recuperação judicial, as possibilidades que nós temos, e o artigo 51 traz aqui do pedido e do processamento da recuperação judicial. Então, nós vamos trabalhar até do artigo aqui, ó, nós começamos aí a aula passada, trabalhamos com o artigo do processamento da recuperação judicial, e nós vamos até o artigo 68, né? Porque o artigo 69 da consolidação processual e consolidação substancial. A gente deixa isso um pouquinho mais para o final do nosso curso, assim como o financiamento devedor e grupo de devedor durante a recuperação judicial, né? A gente deixa um pouco mais à frente, porque agora a gente está trabalhando com outras questões. Então, vamos chegar aqui ao artigo 68, 69. Vamos trabalhar depois com o plano especial para microempresa e empresas de pequeno porte, isso é na nossa próxima aula, quando falarmos de recuperação extrajudicial também. E hoje nós vamos falar aqui, ó, da convolução da recuperação judicial em falência, que é essa questão relativa ao encerramento. Então tem bastante trabalho para nós hoje, né? Mas nesse primeiro momento, nós vamos falar aqui, né, da concessão da recuperação judicial. Então, nós estamos aqui nesse aspecto da concessão da recuperação judicial. E nesse ponto, nós temos algumas situações, né? Nós temos que entender o seguinte, ó, quando nós estamos trabalhando aqui com a nossa recuperação judicial, vamos voltar um pouquinho, que vai ficar mais fácil para a gente poder entender o que eu quero trabalhar com essa concessão da recuperação judicial, né? Ó, texto de aulas passadas, nós estamos trabalhando da seguinte forma, na recuperação judicial. O devedor faz o pedido para o juízo da recuperação judicial. Esse juízo vai verificar se todos os requisitos estão ok. Em estando ok todos os requisitos, o juízo vai deferir o processamento da recuperação judicial. O juiz não concede a recuperação judicial. Eu acho que isso aqui ficou bem tranquilo para a gente já. Esse juízo de valor, essa decisão, que é do deferimento do processamento da recuperação judicial, é uma decisão, né, que tem o cunho interlocutório, não põe o fim a esse procedimento. Alguns autores entendem que, inclusive, é um despacho de mero expediente, né, o que não concordo. Para mim tem sim um cunho decisório, mas não põe fim. Então, é uma decisão interlocutória, passível, assim, inclusive, de agravo do instrumento. Fato é que o juízo vai verificar se estão presentes os requisitos da concessão da recuperação judicial. Uma inovação que nós tivemos é que, inclusive, esse juízo pode, inovação recente, legislativa, né, da nossa legislação, é que esse juízo pode contratar um profissional para verificar a existência, o preenchimento dos requisitos para recuperação judicial, como vimos na aula passada. Estão tudo presente, o juiz vai deferir o processamento da recuperação judicial. E ao dar essa decisão, vai nomear o administrador judicial, vai preencher a primeira lista, ou vai trazer para nós a primeira listagem, contendo ali a relação de todos os credores, né? E nesse aspecto, nós temos aqui a abertura para alguns prazos. Quais prazos? Vamos lembrar que são importantes. O deferimento da processação não, né?
O deferimento do processamento da recuperação judicial. Vai falar rápido, fala tudo embolado. Nós temos aqui que se suspendem pelo prazo de 180 dias as ações e execuções contra o devedor, que tivemos a oportunidade de verificar. Falamos que não suspende as ações em que tem ali quantias ilíquidas, as execuções fiscais, porque não fazem parte da recuperação judicial, as questões trabalhistas, que continuam ainda na justiça especializada, questões referentes à alienação fiduciária, arrendamento mercantil, promitente vendedor de imóvel que tem a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, contrato de adiantamento de câmbio. Né? Esses valor entregue no contrato de adiantamento de câmbio. Excetuando esses credores, 180 dias, pode ser suspenso os processos, mais 180 dias. Vimos também que a aula passada, que com o deferimento do processamento da recuperação judicial, surge o prazo de 60 dias para que o devedor possa apresentar um plano de recuperação judicial. Né? Sabemos que o plano pode vir aqui conjuntamente com a petição inicial, mas também esse plano, né, ele não precisa estar junto com a petição inicial, até mesmo porque existe o prazo de 60 dias para apresentação do plano. Lembre-se sempre que se for pedida, imaginemos que um credor faça o pedido de falência contra um devedor, né? Então, falência aqui, contra esse devedor. Esse devedor tem o prazo de 10 dias para apresentar a sua resposta, que dentre as possibilidades de pagamento, contestação, ele também, nesse prazo de 10 dias, pode pedir o quê? Pode pedir a recuperação judicial. Né? E em 10 dias é pouco provável que ele tenha capacidade para criar um plano de recuperação judicial. Por isso que a lei nos diz que, deferido a recuperação judicial, temos 60 dias, devedor, melhor dizendo, tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial. Né? E além disso, nós temos que lembrar que existem aqui, em verdade, existem dois prazos para que o devedor, né, se apresentado aqui, melhor dizendo, a relação pelo devedor, para que os credores possam apresentar objeções a esse plano. Vamos lembrar rapidinho? Nós temos que lembrar que, vamos só lembrar aqui dessa questão. Essa primeira listagem, vou colocar aqui, está um pouquinho embolado, tá tentando arrumar um espaço, mas tá aqui. Essa primeira listagem de credores, vamos só lembrar, os credores têm 15 dias para apresentarem divergências ou eventualmente fazerem suas habilitações. Então o juízo defere o processamento da recuperação judicial e manda publicar essa primeira listagem de credores. A partir desse momento, vamos ver aqui. Ixi, eu não esqueci de compartilhar, né? Peço perdão. Eu estava compartilhando, você não viu nada? Meu Deus. Agora, tá vendo? Me dá aí um feedback aí que eu tinha que compartilhar aqui. Tá só no YouTube mesmo. Agora tá certinho. Tá, então aqui, Marcelo, rapidamente. Eu estava falando, né? Então veja. O devedor pede para o juiz, os requisitos estando ok, né? O juiz manda processar a recuperação judicial, igual eu estava falando, 180 dias suspende, pode suspender por mais 180 dias, à exceção daqueles credores que nós falamos, né? Do deferimento do processamento da recuperação judicial, 60 dias para apresentar o plano. Eu disse aqui, que na falência o devedor tem 10 dias, né, com uma das respostas do processo de falência, ele possui 10 dias para, inclusive, pedir a recuperação judicial, desde que estejam presentes todos os requisitos. Tá? Mas estava falando aqui, ultimamente, na última parte, eu falei o seguinte, esse devedor, então, apresenta essa primeira listagem de credores que eu transportei para aqui, porque estava um pouco apertado.
Então, nós temos aqui 15 dias, os credores têm 15 dias para apresentarem as divergências quanto a essa primeira relação ou habilitarem os créditos, se ele não se fizer presente. Né? Depois desses 15 dias, ficam aí todas essas apresentações de divergências, os documentos, as habilitações vão para conclusos aí, vão ficar com o administrador judicial, que no prazo de 45 no prazo máximo de 45 dias, vai fazer uma segunda relação. É isso? E aqui para nós é que tem a importância hoje. Por que eu estou falando que tem essa importância hoje para nós? Porque dessa segunda relação, nós sabemos que existem prazos de 10 dias, mas não são esse, não é esse prazo que nós vamos trabalhar agora, para assim, impugnar essa segunda relação de credores, mas dessa segunda relação surge um prazo importante. Nós tivemos a oportunidade de ver a aula passada também. Qual que é o prazo? Surge o prazo de 30 dias dessa segunda relação, publicada essa segunda relação, ó. Surge o prazo de 30 dias para que os credores possam impugnar o plano de recuperação judicial. Né? Então, os credores possam impugnar o plano ali. Ó. Prazo de 30 dias. Por que é tão importante para nós verificarmos isso? Olha, por quê? Se não, veja, se não existirem impugnações, o que vai acontecer? Nós teremos a recuperação judicial. Deferimento, a concessão agora. Foi deferido o procedimento da recuperação judicial, né? Foi feita a segunda listagem, a segunda relação de credores pelo administrador judicial, tem um prazo de 30 dias. Se o plano já tiver nos autos, né, é sempre importante falar isso, se o plano já tiver nos autos. Por quê? Tem 60 dias para apresentar o plano. Acompanha comigo. Contados do quê? Do deferimento do processamento da recuperação judicial. Normalmente o plano já vai estar nos autos. Mas pode acontecer, veja, que, exemplo, ó, o administrador judicial, como não houve nenhuma apresentação de divergências ou nenhum tipo de habilitação, o administrador judicial faz publicar essa segunda relação, acompanha. O administrador faz publicar essa segunda relação, coloquemos aqui, por exemplo, no 20º dia. Ainda tinha prazo para apresentar o plano. Então, ou seja, dessa segunda relação, o plano não se faz constar ali naqueles autos. Então, não começa a contar o prazo para impugnar de 30 dias para impugnar o plano, porque o plano nem está ainda nos autos. Né? Começa a constar do quê? Do edital que o juiz aí vai começar a contar os 30 dias, né? Do edital que o juiz der conhecimento aos credores que foi juntado o plano nos autos. Mas veja, se já existe o plano nos autos, comece a contar da segunda relação de credores, porque é nessa segunda relação que nós temos aqui quem são, quais são e quantos são os credores. Tá? Então, é simples assim. O plano está nos autos, 30 dias a segunda relação. O plano não está nos autos e já teve essa segunda relação de credores, tem que esperar o edital para que nós tenhamos 30 dias. 30 dias para quê? Para apresentar objeção ao plano. Não existiu ou não teve nenhum tipo de objeção, vai ser concedida a recuperação judicial. Se existiu objeção ao plano, o que nós temos? Assembleia Geral. Assembleia Geral de Credores. Assembleia Geral de Credores, para que se possa avaliar aquele plano. Eu sempre gosto de fazer essa observação e fiz também a aula passada, mas eu gosto de sempre dizer isso, né? E ratificar essa informação, que é o seguinte, olha,
a ideia da nossa lei 11.101 de 2005 é no sentido de que, se não há comparecimento de credores, a lógica é sempre a mesma. Se não há comparecimento de credores, se não há objeção, o que nós temos é uma aprovação tácita, né? Então, veja, nós não pedimos de forma expressa a aprovação do plano. Se não existir nenhum tipo de objeção dos credores nos 30 dias, nós temos a aprovação do plano de recuperação judicial. Eventualmente, se existirem impugnação ou existirem impugnações, aí nós teremos uma Assembleia Geral de Credores. Assembleia Geral de Credores, essa que será convocada justamente para que nós tenhamos aqui a verificação do plano de recuperação judicial. E aí, quando nós falamos sobre a nossa Assembleia, nós temos que relembrar, tivemos a oportunidade de trabalhar em aulas passadas, mas se faz importante verificarmos aqui novamente, né? Como que funciona, está aqui especificamente no artigo 41, as classes dos credores que fazem parte em assembleia, que, portanto, poderão apresentar impugnações e que vão votar. E nós temos aqui também o artigo 45, que não podemos esquecer de forma alguma, como que se dá essa aprovação do plano de recuperação judicial. É claro que as demais matérias, nós temos aqui o artigo 42, que nos dá a regra geral. É aprovada a proposta porque tiver votos favoráveis de credores que representam mais da metade do valor total dos créditos presente à Assembleia Geral. Isso é qualquer outra matéria, mas em se tratando de recuperação judicial, vamos lembrar, existem essas classes. Aprovação ou não do plano de recuperação judicial, nós temos, créditos derivados da legislação de trabalho, créditos derivados da relação de trabalho, que estão aqui no nosso artigo 41, e decorrente de acidente de trabalho, é uma classe. Segunda classe, créditos com garantia real, outra classe. Terceira, quirografários, privilégio especial, privilégio geral e subordinados. E os titulares de créditos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte. Sendo certo que, vamos lembrar, o artigo 45 nos diz o seguinte: para que nós tenhamos a aprovação das classes 1 do plano de recuperação judicial e classe 4, então, as classes 1 e 4, nós temos que ter, vamos só lembrar, deixa eu apagar isso aqui, nós temos que ter mais da metade dos credores presentes e é contado por cabeça. Não é isso? Não importa o valor do crédito. Então, se alguém é credor trabalhista ou enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte, o que precisa para aprovar o plano? Mais da metade dos credores por cabeça. Não importa o valor do crédito. Se tem 10, tem que ter 6 pessoas. Não importa o valor do crédito. Já as classes 2 e 3, lembrando antes disso, que não precisam estar presentes todas as classes. Imaginemos que nós tenhamos uma assembleia, olha a importância, nós tenhamos uma assembleia e que existem credores de todas as classes. Tem credor trabalhista, credor de crédito real, quirografário, microempresa, empresa de pequeno porte, e só se fazem presentes os credores com garantia real. Os demais credores, em que pesem existirem no processo de recuperação, como dito, eles não são credores, né? Eles não estão presentes naquela Assembleia Geral de Credores, não são credores presentes. Nesse caso, que é como nós acabamos de dizer, entende-se que eles já aprovaram de forma tácita, né? Quem não vai estar aprovando, tá?
Então, como dito, ó, 1 e 4 precisa de mais da metade por cabeça, já os credores da classe 2 e 3, nós precisamos de mais da metade por cabeça e mais, aí soma-se, mais da metade do valor dos créditos. Nós temos as duas questões, né? Aqui, os credores titulares de garantia, não, perdão. Os credores titulares da realização de trabalho votam com classe prevista no inciso 1, com o valor desse artigo, com o total do seu crédito, independentemente do valor. Os titulares de garantia real deste artigo até o limite do bem gravado e os demais pelo seu crédito, né? Então, é importante destacar isso daí que nós estamos, ó, nas deliberações do plano de recuperação judicial, em cada uma das classes 2 e 3, a proposta deverá ser aprovada por credores que representam mais da metade do valor dos créditos, né? 2 e 3, ó, mais da metade do valor do crédito, né? Vou colocar aqui, ó, mais da metade também. E presentes à Assembleia, e pela maioria simples dos credores presentes. Já nas classes 1 e 4, a proposta deve ser aprovada por maioria simples dos credores presentes, né? Não se leva em consideração ao crédito. Por que eu estou falando isso? Porque em existindo, né, dentro aqui, ó, dessa ideia nossa, o devedor pedir ao juiz, estando presentes os requisitos, e em existindo uma objeção, vamos colocar aqui, ó, nos 30 dias, né, nós teremos a Assembleia Geral de Credores. A Assembleia essa, que como tivemos a oportunidade de verificar, ela pode ser até dispensada, se nos 5 dias antes, até 5 dias antes, né, da realização da Assembleia, já se existir a aprovação por meio, se já tem a aprovação dos credores, o devedor já pegou a aprovação, o devedor já pegou a aprovação expressa, né, assinatura dos credores, então vai entregar aí esses 5 dias, aí não precisa nem da Assembleia. Mas existindo a Assembleia, o que nós podemos ter? Veja, nós podemos ter a aprovação, e aí nós teremos a recuperação judicial. E reforço, né? Volta um pouquinho. Nem precisa de ter Assembleia. Se não tiver impugnação, objeção nos 30 dias, nós nem teremos Assembleia, né? Reforço isso. Então veja, nós podemos ter aprovação, e aí será concedida a recuperação judicial pelo juiz. Então, isso depende da vontade, sem sombra de dúvida, dos credores, né? Os credores é que vão determinar se tiver a aprovação. Lembrando que o credor que não vai, ele está aprovando de forma tácita, né? Por outro lado, em existindo a reprovação na Assembleia Geral de Credores, nós tínhamos até pouco tempo, até o início desse ano de 2020, que a convolução da recuperação judicial era automática. Agora não. A transformação da recuperação judicial era automática. Agora não. Imediatamente à reprovação, abre-se o prazo para que os credores possam manifestar se eles vão apresentar ou não o plano de recuperação judicial. Olha, os credores apresentarem plano de recuperação judicial, né? Se eles decidirem pela apresentação do plano de recuperação judicial, tem 30 dias para fazê-lo, né? Em apresentando esse plano pela recuperação judicial, ele pode ser aprovado, pode ser reprovado. O fato é que, da reprovação do plano, o que nós temos? A convolução em falência, a transformação em falência. Então, em última análise, o que nós temos sempre que lembrar é que os credores é que vão avaliar sobre, né, essa possibilidade de ter recuperação judicial ou não. Mas antes dessa possibilidade, olha, é importante, antes dessa possibilidade dos 30 dias os credores apresentarem o plano de recuperação judicial, é necessário verificar se existe a figura do Crown Down. O que é esse Crown Down tão famoso?
Crandall é a situação, vou até trazido aqui para você no texto, vou pedir sempre para que você faça a leitura e que está previsto lá no artigo 58, parágrafo 1º. Sabe o que é esse Crandall? É a situação de quase aprovação da recuperação judicial pelos credores em assembleia, mas ela não aconteceu. Faltou pouco, tá? Nós estávamos falando há pouco nós estávamos aqui há pouco falando sobre essa aprovação em assembleia. Na classe 1 e 3 dessa pena, 1 e 4, classe 1 e classe 4, mais da metade por cabeça, não se leva em consideração o valor. Já na classe 2 e 3, nós temos aqui, né? Deixa eu até abrir outra página para ficar mais fácil. Na classe 2 e 3, nós temos aprovação por cabeça, né? e também por valor. 2 e 3, cabeça e valor. Aquilo que passa do valor da garantia vira crédito quirografário, né? Sempre lembrando disso daí. Assim como o que passa da legislação trabalhista, o que passar aqui de 150 salários mínimos também vira quirografário. Mas fato é que nós temos essa situação para aprovação, nos termos aqui do artigo 45. O que nos diz o nosso artigo 58? Fala o seguinte, olha, parágrafo 1º. O juiz pode forçar a barra. O juiz pode conceder a recuperação judicial, mesmo que tenha a reprovação em assembleia, que não tenha conseguido aprovar nos termos do artigo 45 que acabamos de ver, se, vamos lá. Então aqui, o juiz pode forçar a barra, ele pode conceder a recuperação judicial, com base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45 da lei. Desde que, veja, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulativa. Então o juiz vai forçar essa barra, vai forçar a barra, vai aprovar, mesmo contra a vontade dos credores. É o nosso Crandall. Né? O juiz vai forçar a barra, vai aprovar, desde que, de forma cumulativa, vai aprovar. Exista o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos apresentes à Assembleia, independentemente das classes. Então, nós vamos ter que ter mais da metade por cabeça, tá? Nós vamos ter que ter mais da metade aqui, voto favorável de credores que representem mais da metade do valor dos créditos presente à Assembleia, independentemente das classes. Então, nós vamos ter aqui, mais da metade, na verdade, né, a trabalhista aqui, é mais da metade do valor, tá? Então, mais da metade do valor que nós não conseguimos, ao contrário, nós não conseguimos ainda por cabeça, né, por exemplo, e na classe dos quirografários, por exemplo, classe 2 e 3, só lembrar, na classe 2 e 3, nas classes 2 e 3, né? Mais a metade do valor também, que também já era um requisito para aprovação. Então, vamos acompanhar. Vai ser exigido mais da metade dos credores do valor dos créditos e, veja, a aprovação de 3 classes de credores, ou caso haja apenas 3 classes com credores votantes, aprovação de pelo menos 2. Se tiver 2 com a classe, aprovação apenas de 1. O que está falando esse artigo? Se estiverem presentes as 4 classes, veja, mais da metade aprovou do valor, mas, por exemplo, os credores de garantia real reprovaram. Então por isso que o juiz vai forçar a barra, olha, porque existem quase realização, né? Existem 3 que querem, a 1, no nosso exemplo, a 2 e a 4, e a classe 2, garantia real, reprovou.
Mas nessa que reprovou, quem tinha mais valor, mais da metade do valor do crédito, que é o nosso primeiro requisito, também queria, né? Então veja, nesse aspecto, o que pode ser feito? Se, eventualmente, se chegar aqui, porque tem que ser todos os requisitos cumulativos, né? Se na classe que na classe que houver rejeitado, se existir o voto favorável de mais um terço dos credores, esse plano será aprovado. Então imagina que essa classe com garantia real, vamos colocar aqui para ficar melhor. Na classe com garantia real, um terço por cabeça aprovou. Deu ok. Mais da metade do valor também deu ok. Essa classe, então, o que aconteceu? Ela reprovou. Por que ela reprovou? Porque lembra, nas classes 2 e 3, para que nós tenhamos a aprovação, precisa de mais da metade por cabeça e mais da metade por valor. Né? Então, veja, o que aconteceu? Quase aprovou, não conseguiu mais da metade. Nesse aspecto, né, o juiz pode realizar o chamado crondown. Ele pode aprovar. Mas mais uma vez, ó, tem que ter tudo acumulado. Tem que ter o voto favorável de credores que representam mais da metade do valor dos créditos presentes em todas as classes. Se tiver 4 classes, tem que ter aprovação de 3. Se tiver 3 classes presentes, tem que ter aprovação de 2. Se tiver 2, tem que ter aprovação de pelo menos 1. E a classe que reprovou tem que ter mais de um terço dos credores. Um voto computado de mais de um terço dos credores nas formas do parágrafo 1º e 2º do artigo 45 da nossa lei. Tá? Feito toda essa situação, aí sim, né, surge a possibilidade, verificando que não é uma situação de crondown, né, então, verificado que, melhor dizendo, houve a reprovação do plano, artigo 45, as classes rejeitaram o plano. Né? Além disso, de rejeitarem o plano, não é uma situação de crondown, aí sim, né, o que pode ser feito? Os credores podem apresentar os credores podem apresentar o seu plano no prazo de 30 dias. Tá bom? Né? Então, isso é importante mesmo, né, que nós tenhamos. Fato é que, e agora vamos dar continuidade, fato é que o devedor faz o pedido para o juízo. O procedimento da recuperação judicial envolve aprovação ou reprovação do plano. O que nós podemos ter? Se ninguém fizer nenhum tipo de impugnação nos 30 primeiros dias, o que nós temos? Nós teremos 30 primeiros dias não, né? 30 dias contados, claro. Se ninguém fizer impugnação, melhor dizendo, os 30 dias contados, né, da segunda publicação de relação de credores, artigo 7º parágrafo 2º, ou, isso se o plano já estiver dentro dos autos, ou do edital, né, como vimos, se o plano não estiver presente nos autos, se não tiver impugnação no prazo de 30 dias, o que nós temos? Nós temos a recuperação judicial, a concessão da recuperação judicial. Por outro lado, se existir algum tipo de impugnação, o que nós temos que fazer? Temos que marcar uma Assembleia Geral de Credores, que pode não acontecer, desde que já se tenha preenchido de forma expressa, né, por meio de proposta, já se tenha preenchido, né,
todo o quórum para realizar essa assembleia por meio de proposta expressa assinada pelos credores. Aí nós não teremos assembleia. Tem até 5 dias antes da data da assembleia para que o devedor se faça juntar nos autos aí essas propostas colhidas com a assinatura dos credores. Mas se não for esse caso, vai ter uma assembleia. Nessa Assembleia Geral de Credores, artigo 41, as classes vão votar. Se aprovada, o que nós temos? A concessão da recuperação judicial. Se não aprovada, nós temos que ir para o artigo 48, parágrafo 1º. É possibilidade de corandal? Né? Sim. Então, o juiz pode forçar e aprovar a recuperação judicial. Não aprovado, não é possibilidade de corandal. Se faz a pergunta aos credores, faça a pergunta aos credores se eles têm vontade de apresentar um plano. E esses credores têm um prazo de 30 dias para apresentar esse plano e se manifestarem positivamente. Né? Depois disso, o que pode acontecer? Pode ser aprovado ou rejeitado. Se for rejeitado efetivamente o plano, o que nós temos? A convolução em falência. A transformação em falência. Nós temos a transformação em falência. Agora, a falência nós vamos deixar um pouquinho mais à frente, porque nós ainda vamos estudar esse instituto. O que é importante para nós agora? Essa sentença. Qual sentença? Né? A sentença da concessão da recuperação judicial. Então, de forma mais simples agora. Devedor, juízo, todo o procedimento. O que nós temos aqui? A partir do momento de aprovação pelos credores, que pode ser tácita ou não, nós temos a concessão da recuperação judicial. E olha o que é importante. Dessa decisão de concessão de recuperação judicial, veja que o procedimento ele não acabou. Ele começa. Na verdade, a recuperação judicial começa agora. Né? Do deferimento da recuperação judicial até a concessão, o que nós tínhamos, em verdade, é um procedimento para verificar se será concedida ou não a recuperação judicial. Essa decisão não põe fim ao processo de recuperação judicial. Portanto, o recurso próprio dessa decisão de sentença de concessão da recuperação judicial tem que ser o agravo de instrumento. Tá? E essa recuperação judicial, olha a importância, ela vai ter a vigência pelos próximos 2 anos. Então, ela tem aqui 2 anos de vigência. Isso não quer dizer, olha a observação, a observação aqui, ó. Isso não quer dizer que a recuperação judicial tem que ter o prazo máximo de 2 anos. Não é isso. A recuperação judicial pode ter um prazo aí de 10 anos, não tem problema nenhum. O que a nossa legislação nos traz, nos diz é o seguinte, ó, será concedida a recuperação judicial e, passados-se 2 anos, com o cumprimento dessa recuperação judicial no lapso temporal total de 10 anos, por exemplo, ou não, e é claro que não vai dar, né, porque são 2 anos, vai se encerrar o processo de recuperação judicial. Isso não quer dizer que não exista ainda obrigações posteriores que devem ser cumpridas. Não é isso. Ao término de 2 anos, o juiz vai encerrar a recuperação judicial. Vai encerrar essa recuperação judicial. O juiz vai encerrar essa recuperação judicial. Mas se existirem obrigações ainda, elas, claro, devem ser cumpridas sob pena de uma execução ou até mesmo de uma falência. No nosso exemplo ali, ainda existem 8 anos, né? Eu ia colocar 10, mas está errado. Existem 8 anos, que são os 10 primeiros anos, os 2 primeiros anos aqui, perdão, os 2 primeiros anos, mais 8, vai totalizar, no nosso exemplo, esses 10 anos. Então, quer dizer que, ultrapassado os 2 anos, vai se encerrar a recuperação judicial? Sim. Mas vai se encerrar o quê? Não a responsabilidade. Vai se encerrar essa tutela.
esse cuidado, essa verificação periódica do judiciário. Vai se encerrar mais um processo lá com o juízo, né? Não pode o judiciário ficar tomando conta de um processo por 10 anos. Não, aí vai competir aos credores. Mas aí, o que que se fala, o que que diz a nossa lei? Nossa lei fala o seguinte, não, durante os 2 primeiros anos vai ter uma atenção especial. Durante esses 2 primeiros anos, o administrador judicial vai, todo mês, colher as contas ali, verificar o andamento daquela recuperação judicial, verificar como está, né, a prestação de contas daquele devedor, vai ficar ali sob os cuidados do judiciário dentro desses 2 primeiros anos. Após os 2 primeiros anos, encerra-se a recuperação judicial e quem vai cuidar efetivamente serão os credores. Em caso de inadimplemento, compete aos credores ou promover a execução ou até mesmo pedir a falência, se for o caso. Tá? Mas dentro desses 2 anos, que é importante para a gente, né? Cadê a exclamação aqui? Ó? Vamos ver algumas situações que se mostram importantes dentro desses 2 primeiros anos. Afinal de contas, foi concedida a recuperação judicial, né? Ela será encerrada dentro desses 2 anos e, como eu falei, nós temos aqui um cuidado maior do judiciário dentro desses 2 anos aí da concessão da recuperação judicial, tá? É como se nós tivéssemos isso daqui, olha, devedor, juízo, agora nós já passamos tudo, concedeu a recuperação judicial e nós vamos trabalhar esses 2 anos. Aqui, ó, igual estava ali, dentro desses 2 anos. Olha o que acontece dentro desses 2 anos e por que eles são tão especiais nesse aspecto. Primeiro, se existir qualquer descumprimento, dentro desses 2 anos, o que acontece? De forma automática, nós temos a convolução em falência. Então, descumpriu dentro desses 2 anos, concessão da recuperação e encerramento da recuperação judicial, descumpriu dentro desses 2 anos, o que nós temos? A convolução em falência, a transformação em falência. E após esses 2 anos? Olha, após esses 2 anos, após o encerramento da recuperação judicial, se tiver um descumprimento, fica a critério do credor. O credor é que vai escolher. O credor vai escolher o quê? Ou ele promove a execução, ou ele pede, ele tem que pedir, não é automático. Ele pode promover execução específica, afinal de contas, a sentença é um título executivo judicial. Ele vai lá pedir o cumprimento, né, de sentença, execução específica, cumprimento de sentença, ou, se ele preferir, ele pode pedir a falência. Veja que não é automático. Quando é que acontece a falência automática? No descumprimento, nos 2 primeiros anos. Tá? Então, esse é um ponto importante. O credor promove o cumprimento de sentença ou a falência. Ou ele pede a falência, mas não é automático. Outra questão que é importantíssima também no que se refere a esses 2 anos é no que se diz respeito aos títulos, às questões relativas aos créditos, valor dos créditos na novação. Né? O que diz a nossa lei? A nossa lei diz que, a partir do momento em que os credores eles dão anuência ao plano de recuperação judicial, lembra que o plano é uma proposta feita pelo devedor para com os credores? Né? Essa proposta. Então, a partir do momento
em que os credores aprovam o plano de recuperação judicial e aí é concedida a recuperação judicial, o que nós temos? Nós temos a chamada novação. O que é novação mesmo? Novação é troca, assim, de forma bem simples, né? Dizendo, explicando, você novar é realizar algo novo, dando quitação pelo anterior. É como se você estivesse trocando a dívida, é como se o credor estivesse trocando a dívida que ele tem por uma nova dívida. É como se o credor, ao anuir essa proposta do plano, estivesse aceitando, né, aquilo que foi proposto. E é assim mesmo. Né? E tem que ser assim. Imaginemos que o credor era um credor de 10 mil, foi feita uma proposta para ele de recebimento no valor de 5 mil, né? E nesse caso, o pagamento, por exemplo, em 36 parcelas, ou seja, mais de 2 anos, 3 anos, 36 parcelas. Então, esse valor que ele aceitou e o parcelamento, o que nós temos? Inovação. Deixa de ter aquele valor original, deixa de ter a exigibilidade à vista, porque já está em mora, já está em atraso, né? A possibilidade, na verdade a expressão melhor não é à vista, mas o pronta possibilidade de execução, e passa a ter o valor parcelado e um novo valor agora em 5 mil reais. Isso é inovação. Tá? Então veja que com a concessão da recuperação judicial, opera-se a inovação. Mas nós temos que colocar uma observação. Por quê? Olha a proteção dos 2 anos. Opera-se a inovação. Entretanto, a inovação será plena. A inovação será plena após os 2 anos. Cuidado com isso. A inovação será plena após os 2 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes dos 2 anos, em existindo o descumprimento da obrigação, além de ter a falência, nós não teremos a novação. Ou seja, vai se restabelecer o crédito originário, claro, descontando aquilo que já foi pago. Então veja, o que eu quero dizer? Imaginemos que foi concedida a recuperação judicial. Se descumprir dentro desses 2 anos, antes do encerramento da recuperação judicial, tem a falência automática, como vimos, e, no nosso exemplo, não vai se operar a novação. Ou seja, volta-se ao valor original, qual era? 10 mil reais. Ou seja, 10 mil reais. Claro que descontado eventualmente os valores que já foram pagos. Tá? Agora, a partir de 2 anos, o que nós temos? Efetivamente a novação. Significa dizer que o credor somente poderá executar os 5 mil reais, que foi, no caso exemplo, o valor da novação. É claro que com o inadimplemento há o vencimento de todo o débito. Ele poderá cobrar, né, a partir do encerramento, após o encerramento, o valor com a novação única e exclusivamente. E lembro também que ele, a partir do encerramento com a novação, e lembro também que deve ser descontado os valores que eventualmente já foram pagos. Tranquilo? Então são 2 aspectos importantes dentro desse período de 2 anos. Desfaz a novação, vamos dizer assim, porque com a concessão da recuperação judicial nós temos a novação, desfaz a novação, né? E tem a falência automática, caso haja descumprimento dentro desses 2 anos. Após esses 2 anos, opera-se a novação. Após o encerramento da recuperação judicial, opera-se a novação, né?
e fica a critério do credor pedir o cumprimento de sentença ou pedir aí a falência. Tá bom? Eu vou fazer um pequeno intervalo e já volto aqui, mas antes disso eu vou para a sala também para conversar com vocês. Um minutinho só, por favor. Então, muito bem. Dando continuidade, nós teríamos a oportunidade de falar do encerramento da recuperação judicial. E já tivemos a oportunidade de trabalhar um pouquinho aqui com essa sentença de encerramento, essas questões. Mas antes disso, vamos acompanhar aqui no nosso material aí, só para situar para vocês. Né? Vou pedir mais uma vez, faça a leitura do nosso material. Inovação de créditos, acabamos de ver. Né? Os créditos são inovados com a recuperação judicial. Né? Lembrando que nos 2 primeiros anos o descumprimento não acarreta a novação, ou seja, volta para o crédito original, descontado sempre, claro, os valores que já foram efetivamente pagos. E a partir do encerramento da recuperação judicial, aí sim nós teremos a novação. Lembrando que a partir do encerramento não é automática a falência, não é automática a falência, né? E fica a critério do credor solicitar, portanto, o cumprimento de sentença
ou pedir a falência. Lembrando que vai operar a novação a partir do encerramento da recuperação judicial. Né? Então, nós vimos que há a novação dos créditos. A sentença de concessão de recuperação judicial é título executivo judicial. É por isso que nós temos aqui, a partir dos 2 anos, ou a partir do encerramento da recuperação judicial, melhor dizendo, o critério pode pedir, o credor pode pedir o cumprimento da recuperação judicial. Então, é título executivo judicial, artigo 583. Né? Recurso, esse Código de Processo Civil aqui, eu tenho que trocar isso aqui, tá? O Código de Processo Civil ainda de 73, vamos trocar isso daqui. Tá? É porque eu peguei igual tá na lei, mas já mudou já. Recurso da decisão. Nós tivemos a oportunidade de ver que com a recuperação judicial, o que nós temos é agravo de instrumento. Então, que concede a recuperação judicial, nós temos o agravo de instrumento. Lembrando daquela situação clássica, né? Recurso de apelação é quando nós temos o encerramento. Com a concessão da recuperação judicial, como vimos aqui, o devedor pede ao juiz, o juiz manda processar, depois tem a concessão da recuperação judicial. O procedimento não encerra, né? Vai se encerrar só ao final, com a sentença de encerramento, né? Então, com a concessão aqui, aí que efetivamente vai começar a pagar os credores, então o processo não se encerra. Então, o recurso aqui é o agravo de instrumento. Outra situação, alienação de filiais, eu vou deixar para tratar com a falência com os senhores, tá? É um pouquinho mais à frente na nossa matéria, porque não justifica ficar falando 2, 3 vezes ao mesmo tempo. Questão importante também, em se tratando de recuperação judicial, claro que feita dentro de uma regularidade processual, aquilo que foi adquirido, ou seja, o objeto de alienação, aquilo que é vendido numa recuperação judicial, tal como verificaremos na falência, está livre de qualquer ônus e não há a sucessão do arrematante das obrigações do devedor de qualquer natureza. Né? Inclusiva, mas não exclusivamente, incluída, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, tributária, trabalhista. Né? Então, se existe uma recuperação judicial e eventualmente os bens são alienados, são vendidos para o cumprimento daquela recuperação judicial, como poderemos ver, né, e teremos a oportunidade de trabalhar a seu tempo na alienação de unidades ou alienação de bens, desde que esteja autorizado pelos credores, ouvido o comitê de credores, e que será feito prioritariamente por leilão eletrônico ou processo competitivo organizado, se vender qualquer um dos bens para o cumprimento da recuperação judicial, vender uma filial, por exemplo, né, esses bens adquiridos estarão livres de quaisquer ônus. Tá? Tivemos a oportunidade de falar do descumprimento do plano nos 2 primeiros anos, tem a falência automática, né? E não tem a novação. Fato é também que, né, ou seja, retorno dos créditos e débitos originais, não tem novação. Por outro lado, né, a partir da sentença de encerramento da recuperação judicial, acabamos de ver que há o cumprimento ou o cumprimento de sentença ou o pedido de falência pelos credores, tá? E aí opera-se a novação, ou seja, após 2 anos, após a sentença de encerramento, o que nós temos? Nós temos aí a efetiva novação. Não esqueça aqui, no visual desse exemplozinho que eu trouxe para vocês aqui, após 2 anos, a novação. O valor vai ser de R$5.000, né? Claro que descontado aquilo que eventualmente foi pago. Tá bom? Né? E aí já encaminhando para o final, mas aqui já trabalhando com o encerramento da recuperação judicial, algumas questões se fazem importantes.
né? Mas o que se mostra mais importante no encerramento da recuperação judicial? Nós temos que verificar o que vai ser feito. E aí nós vamos lá para o artigo 61, tá? Vamos entender então? Ó, encerramento da recuperação judicial. Destaco mais uma vez, ó, isso que é importante que você não pode esquecer. Você não pode esquecer. A concessão da recuperação judicial está aqui. Nós temos aqui o encerramento da recuperação judicial. Após o quê? 2 anos. Isso você não pode esquecer. E mais uma vez. Ah, mas o juiz vai encerrar mesmo que existam obrigações pendentes, pegando o mesmo exemplo nosso, mesmo que nós tenhamos ainda 8 anos, tendo em vista que a recuperação judicial, a previsão era do pagamento em 10 anos? Sim. Né? Mas por quê? Ó, o judiciário não vai ficar tomando conta na dia eterno. Então tem que ter uma sentença de encerramento. E nós estamos aqui, ó, né? Estamos aqui a partir do artigo 61. Proferida a decisão prevista no artigo 58 dessa lei, qual que é o 58 dessa lei? Vamos lá. Cumpridas as exigências dessa lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor, né, do plano que não tenha objeção, ou que tenha sido aprovado, artigo 45, né, ou que o juiz tenha forçado a barra, ou o artigo 56A dessa lei, né, que diz que os credores podem apresentar plano também de recuperação judicial, tá? Ou também 5 dias antes a apresentação das propostas já assinadas, né? Então veja, nós temos aqui, proferida a recuperação judicial, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano, que se vencerem no máximo em 2 anos depois da concessão de recuperação judicial, independentemente do período de eventual período de carência. Então nós temos o quê? Que o devedor fica em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano, que se vencerem até no máximo 2 anos, contados do quê? Da concessão da recuperação judicial. É esse o nosso desenho. A recuperação judicial é essa daqui, ó. Concessão, 2 anos. Independentemente de carência, né? Após isso, não tem recuperação mais judicial mais não, gente. O juiz dá, promovendo aqui a sentença de encerramento da recuperação judicial, acabou a recuperação judicial. Não quer dizer que não tem a continuidade de obrigações. Ainda se continuam, existem obrigações. Aqui é no nosso exemplo, ó, 8 anos ainda de obrigações. Não quer dizer que a recuperação judicial tem que ter o prazo máximo nas propostas, o plano de pagamento de 2 anos. Não, não é isso, né? Como já reforçamos isso bem. Durante o período estabelecido, o descumprimento, ó, de qualquer obrigação acarreta a convolução da recuperação em falência, transformação em falência. Se descumpriu nesse intervalo, nós temos o quê? Transformação em falência. Decretada a falência, os credores terão reconstituído seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas. Não opera-se a novação, volta ao valor original. Lembra lá que o nosso valor eram R$10.000 no nosso exemplo, né? Que a partir da novação transformou-se em 5.000, né? Nesse caso, se descumprir dentro dos 2 primeiros anos, nós temos que voltar ao valor original, valor de R$10.000. Professor, Pois não. nesse momento aí caberia o recurso de apelação? Não,
Não, porque nós estamos aqui, né? Você fala aqui dentro do período da concessão ou do encerramento? Desculpa, que talvez eu não entendi a pergunta. Foi concedido durante esse prazo de 2 anos aí, ele comete ele descumpre alguma medida e aí é decretada a falência. Sim. Desse, de- Desse decreto do juiz aí, Da falência, pelo decretada a recebimento, falência? Não, é ele tem agravo de. apelação ou não? Não, agravo de Continua grave o instrumento. instrumento. Sabe por quê? Porque com a decretação da falência, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, em aulas futuras, com a decretação da falência também não encerra o procedimento, não. Se o juiz decreta a falência, aí é que começa efetivamente a falência. Por quê? Vão ser arrecadados todos os bens, né? Do produto da arrecadação desses bens depois de vendido, aí que vai pagar os credores. Então, a decretação da falência não é o fim também, não. O fim é lá no encerramento da falência, ok? Consegue visualizar isso? Não, perfeito, perfeito. Ah, então ótimo. Então, nada. Mas era isso aí que você estava perguntando, né? Sim, exatamente. Ah, perfeito. Então, perfeito. A gente vai ver isso bem na falência lá também. Mas não acaba também, não, tá? Então, os credores terão reconstituído seus direitos e garantias. Após o período previsto no artigo 61, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, é só reforçando o que eu tinha falado, né? Qualquer credor poderá promover a execução específica ou a falência nos termos do artigo 94. Ó, ultrapassado aqui o prazo do artigo 61, aqueles 2 anos, após o encerramento da recuperação judicial, compete a quem? Competem a quem? Aos credores, ou compete ao credor, verificar se ele quer o cumprimento de sentença ou o pedido de falência nos termos do artigo 94. Lembrando que nessa situação operou-se a novação. Então essa diferença entre o artigo 61 e o artigo 62 ela é fundamental. Descumpriu dentro do período de 2 anos, falência automática e não tem inovação. Volta ao crédito original, 10 mil. Após o encerramento, após os 2 anos, o credor é que escolhe. Ou ele cobra o valor com a novação, no nosso caso 5 mil, descontado aquilo que já foi pago, ou se ele desejar, ele vai fazer o pedido de falência lá, com base no artigo 94. Tá? Cumpridas as obrigações vencidas no prazo de 2 anos, o juiz decreta por sentença o encerramento da recuperação judicial. Então nós temos aqui agora o encerramento da recuperação judicial. Efetivamente o objetivo. O juiz concedeu a recuperação judicial, agora ele vai encerrar a recuperação judicial. Né? 2 anos aqui, encerramento da recuperação judicial. Ixi, eu acho que eu vou ter que parar em 10 minutos, não é possível. Tem que ser. Daqui a pouquinho eu vou fazer um pequeno intervalo novamente, se não der tempo, e passo para vocês. Tá? Então nós temos aqui, ó, esse prazo, né, após esse prazo de 2 anos, então o juiz vai encerrar a recuperação judicial. Né? Ou se as obrigações forem em prazo menor, claro, também ele encerra a partir do pagamento de todas as obrigações. Então nós temos aqui o seguinte, olha, cumpridas as obrigações, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará, nessa sentença, o pagamento dos honorários do administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestações de contas, né, no prazo de 30 dias e aprovação do relatório. Apuração de saldo de custas judiciais a serem recolhidas, isso está na sentença de encerramento. Apresentação do relatório circunstanciado do administrador judicial no prazo máximo de 15 dias, versando sobre a execução do plano de recuperação judicial pelo devedor. Né? Então, nós temos ali esse relatório do administrador judicial falando sobre como que foi o cumprimento do plano de recuperação judicial sobre o devedor, a dissolução de comitê de credores e a exoneração do administrador judicial. A comunicação ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, no Ministério da Economia, para as providências cabíveis.
O encerramento da recuperação judicial não depende da consolidação do quadro geral de credores. Isso aqui é importante. Nesse prazo de 2 anos, pode acontecer, e nós sabemos disso, que, vamos voltar só lá atrás, ó, foi feito o pedido pelo devedor, foi para o juízo, abriu-se o prazo na primeira relação de credores de 15 dias, depois 45 dias com o administrador judicial, faz-se uma segunda relação de credores. Dessa segunda relação de credores tem um prazo de 10 dias para apresentar divergências, né? Os credores todos apresentando ali as impugnações a essa segunda relação. Esses autos vão concluídos para o juízo para decidir sobre todas as impugnações e todas as habilitações retardatárias, o que for, né? Que não se fizerem constar aqui nesse segundo relatório. Pode ser que esse processo de tomada de decisão do juízo, para que nós tenhamos lá futuramente, porque somente a partir do momento da decisão do juízo é que se tem o quadro geral de credores, decisão essa do juízo para dizer quem são, quais são e quantos são os credores. Pode ser que esse prazo para que tenhamos a homologação do quadro geral de credores, lembrando que essa decisão do juiz admite ainda recurso, né? Que o efeito suspensivo não é automático, mas pode ser estabelecido. Nós podemos acontecer que esse quadro geral de credores ele tem um prazo maior do que 2 anos. E o que o nosso artigo acabou de dizer? O encerramento da recuperação judicial, né, não depende da consolidação desse quadro geral de credores. Ou seja, pode-se encerrar a recuperação judicial mesmo sem que se tenha esse quadro geral de credores. Entra nessa ideia. Aquela pessoa, os processos vão continuar de forma individual e aquela pessoa que for considerada credor, claro, vai, né, ter ali o seu valor de crédito estabelecido e eventual descumprimento, ele vai também entrar nessa máxima que acabamos de dizer. Ele vai pedir o cumprimento ou até a falência daquele devedor, o cumprimento de sentença ou a falência daquele devedor. Né? Fato é que, então, pode-se encerrar a recuperação judicial sem que haja consolidação do quadro geral de credores. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do comitê. Se houver e do administrador, salvo-se qualquer um deles. Aqui é aquela hipótese que nós tivemos a oportunidade de trabalhar, e os senhores vão lembrar, do chamado gestor judicial. Lembra? Né? O que está falando no nosso artigo? Enquanto tiver em recuperação judicial, quem que vai ficar à frente dos negócios? Olha, os administradores do devedor, o diretor do devedor. Mas nós tivemos a oportunidade de verificar se aquele diretor, se aquele gerente do devedor, aquela pessoa que está na frente administrando aquele negócio, né, ou o próprio devedor, se for empresário individual, se for condenado por crime com sentença penal transitada em julgado, por crime cometido na recuperação judicial ou falência, ou por crime contra patrimônio, economia popular ou ordem econômica, ele será destituído. Da mesma forma, vai se retirar aquela pessoa que está à frente do devedor se houver indícios veementes de ter cometido crime, se houver agido com dolo, simulação, fraude contra interesses credores, se tiver praticado qualquer uma das seguintes condutas, ó, gastos pessoais manifestamente excessivos em relação à situação patrimonial, despesas injustificáveis de natureza ou vulto, descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais, simular, omitir crédito, apresentar relações ao apresentar as relações que tratam inciso terceiro do caput do artigo 51, negar-se a apresentar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais membros do comitê, tiver o seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial. Em acontecendo uma dessas condutas, o que acontece? Vai ter a nomeação do gestor judicial, lembra dessa figura? Gestor que vai ser escolhido pelos credores em comitê de credores, né? Isso se vai ser escolhido pelos credores. Isso se, né, não tiver uma situação prevista no plano, porque o plano pode dizer,
Se o administrador da atividade, se o gerente da atividade ou se o próprio empresário causar prejuízo, ele vai ser substituído pela seguinte forma. O plano pode trazer isso. Então, se não tiver escrito no plano, e o mais importante, né, em se tratando de sociedade, se não tiver uma forma dos próprios sócios escolherem um outro administrador, aí é que os credores vão escolher. Agora, se for um empresário individual, aí os credores vão escolher outra pessoa para comandar aquele negócio. Mais uma vez, essa é uma figura que já tivemos a oportunidade de estudar lá atrás, que é a figura, e nós estamos só lembrando, que é a figura do gestor judicial, que não pode ser confundido com o administrador judicial. Não é aquela pessoa que vai estar à frente do negócio. Não é o administrador judicial, né? É aquela pessoa que vai estar à frente do negócio. Não é o administrador judicial, que é aquele auxílio do auxiliar do juiz. Tá? Então, aqui vai ser trazido para a gente essas informações relativas a esse nosso gestor judicial. Dando continuidade, vou só passar aqui no que está faltando, né? O afastamento do devedor de atividade econômica, acabamos de ver que é o gestor judicial, essa pessoa, né? A sua substituição, a nomeação do gestor judicial, né? Mas falta falarmos ainda sobre os nossos créditos concursais, que são tão importantes, vamos falar na falência, mas eu preciso de falar deles aqui também e dar uma última pincelada. Mas para poder fazer isso, eu vou dar um outro pequeno intervalo, né, e já volto com vocês. É 1 minuto só, é bem rápido esse intervalo.
Então, como dito aí, ó, vamos dar continuidade. Opa, agora sim. Vamos dar continuidade aos nossos créditos extraconcursais. Você sabe por quê? Que além dessa parte de gestor judicial, como já tivemos a oportunidade de falar em várias aulas, funciona da seguinte forma. E aí, eu já estou caminhando para o final, tá? Só para não dar aquela ansiedade muito grande, vou falar sobre os créditos extraconcursais e também, e aí já caminhando para o final mesmo, parcelamento especial dos créditos tributários, né? Previsto aí na nossa Lei 10.552. E aí chegamos ao final e tivemos a oportunidade de trabalhar bastante aí hoje, né? Mas olha só, o que eu quero falar é o seguinte, ó, créditos extraconcursais. Nós vamos trabalhar com eles lá na falência. Nós temos que entender, né, esses créditos extraconcursais. Então veja, como nós tivemos a oportunidade de ver, nós vamos falar com esses créditos extraconcursais lá na falência. Mas nós temos que ver um pouquinho aqui a respeito desses créditos extraconcursais. O que são créditos extraconcursais? Como dito, vamos ver bem lá na falência, mas só para a gente entender. Eles estão previstos lá no artigo 84 da nossa lei, portanto, matéria própria da falência. Mas o que são créditos extraconcursais? São aqueles créditos que vão receber primeiro, né, e serão pagos então com precedência sobre os créditos concursais. Quais são os créditos concursais? Créditos concursais são aqueles em que os credores concorrem. E os créditos concursais, eles obedecem essa ordem, os credores concorrendo entre eles, ó, créditos da relação de trabalho e acidente de trabalho, créditos com garantia real, créditos tributários, isso lá na falência, né? Depois vem aqui sendo trazido para a gente os créditos quirografários, né, as multas contratuais, são créditos concursais. Antes desses créditos e com precedência, portanto, né, nós temos alguns créditos que vão receber primeiro, então, antes inclusive que o trabalhista lá. Quais são? Né? Créditos, as quantias referidas no artigo 150 e 151 dessa lei, 150, só para gente, não vou trabalhar sobre eles ainda, só para a gente entender. Despesas de pagamento, cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos últimos 3 meses até o limite de 5 salários mínimos. Nós vamos trabalhar, tá? Por isso a gente está passando rápido. O valor efetivamente entregue ao devedor, e aqui que nós vamos ter as questões importantes. O valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador, que está lá na seção 4A, que nós vamos trabalhar nesse dia especificamente. Crédito, objeto de restituição. As remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, membros do comitê de credores, os reembolsos, né? Reembolso do membro de comitê de credor. Os créditos derivados da legislação trabalhista decorrente de acidente de trabalho relativos a serviços prestados durante a decretação. Agora mais importante. As obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial. E chegamos a um ponto importante para a nossa aula de hoje. As obrigações resultantes de atos jurídicos válidos durante a recuperação judicial, nos termos do artigo 67 dessa lei. Então, ou após a decretação da falência, mas a falência não fala. Obrigações resultantes, mais uma vez, só para a gente entender, resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, o devedor pediu ao juízo a recuperação judicial, requisito ok, né? Assembleia Geral existindo ou não, mas fato é que deu ok ao plano de recuperação judicial. Vimos hoje concessão da recuperação judicial. 2 anos da recuperação judicial. 2 anos da recuperação judicial. Até o quê? O encerramento da recuperação judicial. Lembre-se sempre que recuperação judicial é uma atividade econômica que está em funcionamento.
Lembre-se sempre que com a recuperação judicial, vida que segue. Significa dizer que o devedor continua com as portas abertas, continua contratando, esse devedor continua tendo empregados, continua tendo obrigações, vida que segue. É inegável que várias obrigações podem ter surgido dentro desse período de recuperação judicial. Essas obrigações que surgiram após a concessão da recuperação e antes do encerramento da recuperação, portanto, dentro do período de recuperação judicial, são considerados que créditos extraconcursados, que nós acabamos de ver. Obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial. Então, por exemplo, salários em atraso dentro da recuperação judicial, fornecedores em atraso, créditos quirografários, créditos com garantia real, né, tributos. Houve o descumprimento aqui, ó, veja, houve o descumprimento, transformou-se em falência, tudo que aquilo que foi praticado dentro da recuperação judicial tem precedência àqueles créditos anteriores à recuperação judicial, porque são créditos extraconcursais, né? Então, é isso que é o importante, créditos extraconcursais. Claro que aqui eles vão concorrer entre si e nós vamos trabalhar isso na falência, porque aí é um procedimento específico da falência. O que eu gostaria que você tivesse compreensão nesse momento é o seguinte: dentro da recuperação judicial ocorrem várias e várias operações, existem, portanto, novos credores, existem novos fatos geradores de tributos, né? Isso podem existir novos, podem ter vários outros tributos em atraso. Se transformar em falência, se convolar em falência, essas obrigações válidas, né, serão consideradas créditos extraconcursais. Tá bom? Artigo 84. Professor, Pois não. parou o barulho aqui. Ah, ótimo. Graças a Deus. Aqui, é porque eu estava justamente estudando isso ontem e eu li um autor falando que essa ordem de preferência do artigo 84, ela Isso. é válida para falência e que na recuperação judicial não tem uma ordem de preferência, é isso? É isso mesmo. Na recuperação judicial não tem ordem de preferência. Sabe por quê? Porque na recuperação judicial nós vamos seguir o quê? O plano de recuperação. Entendi. Né? Então é o que está dentro do plano. Porque veja, o plano, a falência é aquela situação que não tem escolha. Faliu. Vai vender todos os bens e vai pagar os credores. Primeiro nós vamos ver pedido de restituição, depois créditos extraconcursais. Primeiro é lá o artigo 151, né? Que é aqueles salários vencidos e não pagos nos primeiros 3 meses. Depois pedido de restituição, tem que retirar o que está ali que não é efetivamente da falência. Depois vão pagar os créditos extraconcursais, para depois ir para os concursais. Mas isso é na falência. Porque a falência é a própria lei que estabelece essa ordem de pagamento. Na recuperação judicial, não vamos estabelecer ordem nenhuma, não. Nós vamos estabelecer aquilo que está dentro do plano. Agora, se a recuperação virar, convolar em falência, né, aí nós não vamos mais preocupar com o plano. E aí, se ela transformar em falência, aí é que nós vamos seguir a ordem estabelecida na própria lei. Ok? Então, o professor, quando disse isso lá no livro dele, ele falou assim para você, ó, em se tratando de recuperação judicial, não é a lei que diz qual que é a ordem de pagamento. Não, não é. Em se tratando de recuperação judicial, quem vai dizer a forma que vai fazer o pagamento é o plano de recuperação aprovado pelos credores. Ok? Entendi, obrigada. Eu acho que era isso que ele quis falar, né? Era isso mesmo. É isso mesmo, eu acho que é isso mesmo. Tá? Muito bem, então esse foi o nosso extraconcursal. Mais uma vez reforço que nós vamos falar bastante sobre ele, do pagamento dos credores,
mas na falência. Por que nós não vamos falar muito sobre isso agora? Porque o intuito da nossa recuperação judicial é entender a importância do plano e a importância do pagamento aos credores, né? Mas eu deixei aqui para o último tópico nosso da recuperação judicial para falar de algo que é bem interessante para nós, que é esse parcelamento especial dos créditos tributários, né? O que acontece? Nós sabemos, eu vou fazer só um resumo para vocês aqui, e faço para adiantar da hora aqui. Nós sabemos que para o pedido de recuperação judicial não faz parte da possibilidade de um parcelamento ou de uma negociação no plano os credores tributários. Isso porque, vamos lembrar aqui de forma bem rápida, e em face da importância também, se faz necessário voltarmos lá, o nosso parágrafo 7, peraí que eu vou ter que pegar o artigo aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, no artigo 6º, parágrafo 7º-B, a nossa lei fala que a suspensão das execuções, a proibição de fazer arresto, penhora, não se aplica a quem? Às execuções fiscais, porque os nossos tributos não fazem parte da recuperação judicial. E aí, se faz necessário que nós tenhamos um parcelamento especial de crédito que não existia, a não ser o que estava trazido lá no artigo 168 da nossa lei, que o artigo 68 especificamente fala o seguinte, artigo 68 da nossa lei. Rapidamente eu vou colocar ele aqui, peço só um minuto, fala o seguinte para nós, ó, artigo 68. Vamos lá. As fazendas públicas e o Instituto Nacional de Seguridade Social poderão deferir, nos termos de legislação específica, parcelamento dos créditos em sede de recuperação judicial, de acordo com parâmetros estabelecidos no Código Tributário Nacional. Para microempresas em pequeno de porte, as microempresas e empresas de pequeno porte farão jus a 20% superiores àquelas regulamentações concedidas às demais empresas. E era só isso. Dizendo que tem que ter lei especial para poder falar sobre o parcelamento especial. Então ficava essa lacuna, esse vácuo, esse grande problema, né? Justamente porque, e se não tiver essa lei especial? Como que fica esse devedor para ter sua recuperação judicial? Né? Como é que ele faz? Porque fatalmente ele não vai conseguir cumprir a recuperação judicial se tiver com débitos tributários, se tiverem execuções tributárias que não se suspendem, batendo a sua porta todos os dias. Né? Então isso é um grande problema. O que aconteceu? Nós temos uma alteração legislativa recente. Nós temos aqui, ó, parcelamento previsto na Lei 10.522. Então nós vamos ter agora a nossa Lei 10.522. Tá? A Lei 10.522, entre várias e várias, em várias e várias situações que ela vem trazendo e trabalhando com a gente, traz para nós aqui, ó, artigo 10A da nossa lei. Então, tem aqui, depois eu peço a leitura, peço que vocês façam a leitura com calma, né? Que faz o seguinte, ó, o empresário ou sociedade, só rapidamente aqui que eu esqueci de falar, ó, nossa lei 10.522 de 19 de julho de 2002, tá? Nós temos aqui, ó, que tem alterações recentes, tá? A lei é antiga, mas as alterações são recentes. Nós temos aqui, ó, o 10A. Redação dada pela lei 14.112 de 2020. Por isso que é alteração recente. A mesma que alterou a nossa lei de falência. E aí é trazido para a gente aqui, ó, agora, o empresário ou sociedade empresária que pleitear ou tiver deferimento do processamento de recuperação judicial, nós temos o artigo 51, 52 e 70 da Lei 11.000, poderá liquidar os seus débitos com a Fazenda Nacional existentes
ainda que não vencidos até a data do protocolo judicial, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, mediante opções das seguintes modalidades. Redação dada pela Lei 14.112 de 2020. Parcelamento da dívida consolidada em até 120 prestações mensais sucessivas, calculado de modo a observar os seguintes percentuais mínimos no parcelamento. Da primeira e 12ª, aí vem todas as regras. Não justifica fazer essa leitura aqui agora para vocês, mas tem aqui, ó, 5/10%, 13ª, 0,6%, da décima, e vem aqui trazendo para a gente as formas que se tem. Correção por meio da... vem trazendo as formas aqui para a gente, tá? Eu peço perdão que eu estou passando rápido aqui, né? Mas eu vou pedir para vocês fazerem essa leitura, porque não justifica ficar o tempo todo aqui falando sobre isso. O que eu quero destacar é o seguinte: o que não tinha a forma de parcelamento, hoje tem essa forma de parcelamento, né? Trazida em lei, né? E até regra geral aqui, ó, 120 prestações mensais e sucessivas. E aí, essa lei 14.112 de 2020 vem trazendo toda essa forma de parcelamento para a gente, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque na recuperação judicial, mais uma vez, não se aplica a essa recuperação judicial os débitos tributários, eles não se fazem constar lá nesse plano de recuperação, né? E existindo esse parcelamento, por exemplo, lá em 120 parcelas, antes de pedir a recuperação judicial ou concomitantemente realizado o pedido, tem que se demonstrar o protocolo, pelo menos, de que foi feito esse financiamento ou que houve essa renegociação dos débitos tributários. Tá bom? Tranquilo? Era isso que eu queria dizer. Eu vou encerrando, mas volto aí para conversar.